Eu ainda lembro do som da porta, quando Dona Célia a abriu com força. Naquela manhã, não foi um estrondo. Foi seco, definitivo, como se aquela casa já tivesse decidido que eu não fazia mais parte dela. O cheiro de café velho, misturado com poeira, parecia mais pesado do que o normal. E o silêncio entre nós era tão cruel quanto as palavras que estavam prestes a sair da boca dela. Você já ficou tempo demais aqui, Maria Antônia, ela disse, sem me olhar nos olhos. Meu filho morreu, e você não tem mais lugar nesta casa. Eu tinha apenas 24 anos. Nos braços, segurava meus 2 filhos, como quem segura o próprio coração. O mais velho apertava minha saia. Com medo, o menor dormia, encostado no meu peito, alheio à sentença que acabara de cair sobre nós. Eu respirei fundo, sentindo a garganta arder, e respondi, com a única força que ainda me restava: se eu sair, eu vou sair com eles. Ou não saio. Dona Célia sorriu de lado, um sorriso frio, sem piedade. Disse que as crianças pertenciam à família. Do filho dela, não a mim. Disse que eu era um peso, uma boca a mais, uma lembrança incômoda de um homem que ela preferia esquecer. Cada palavra caía como pedra, e eu sentia algo dentro de mim se quebrando, não de dor, mas de humilhação. Meu marido ainda nem tinha esfriado na terra do cemitério de Santa Cruz do Vale, e eu já estava sendo expulsa da única casa que conhecia. Não houve discussão longa, não houve abraço, não houve despedida. Apenas o dedo dela apontando para a porta e a certeza de que, para aquela mulher, eu nunca tinha sido família. Enquanto juntava algumas roupas velhas num saco de pano, percebi que aquela expulsão não era apenas física, era a tentativa de me apagar, de me fazer acreditar que eu não valia nada, sem o sobrenome deles, sem aquela casa, sem o homem que eu tinha amado. Mas ali, de pé, com meus filhos nos braços, eu fiz uma promessa silenciosa. Se aquela porta estava se fechando para nós, eu encontraria outro caminho, mesmo que fosse na estrada de terra, mesmo que fosse na dor, mesmo que eu tivesse que começar do zero, porque mãe nenhuma aceita ser arrancada dos próprios filhos, e eu não aceitaria. Antes de Dona Célia apontar para a porta, naquela manhã, a morte já tinha passado por aquela casa. Ela chegou, dias antes, silenciosa, escondida no som de um machado, batendo na madeira, lá no mato, onde Rafael costumava cortar lenha para vender e sustentar a gente. Meu marido nunca teve medo do trabalho pesado. Dizia que a força dele era o que mantinha nossos filhos de pé. Eu nunca imaginei que seria justamente essa força que o mataria. Naquele dia, o céu estava baixo, pesado, como se anunciasse alguma coisa ruim. Rafael saiu cedo, com o machado no ombro e um beijo rápido na minha testa. Volto antes do almoço, ele disse, númendo. Foi a última promessa que me fez. Horas depois, um vizinho chegou correndo, sem fôlego, com um chapéu apertado entre as mãos. Eu soube, antes mesmo que ele abrisse a boca. O corpo entende, antes da mente. Uma árvore cedeu de repente. O tronco caiu errado. Rafael não teve tempo de correr. Quando cheguei ao lugar, ele já estava no chão, coberto de folhas, com o olhar vazio.
apontado para um céu que não respondeu. Gritei o nome dele, até a voz sumir, até meus joelhos falharem. Não houve despedida, não houve última palavra, só um silêncio pesado, definitivo. Naquele instante, eu deixei de ser esposa. Virei viúva, virei um pedaço de mim mesma, que ainda respirava, por obrigação. O enterro foi simples, rápido demais, para quem tinha sido. Tudo para mim. Em Santa Cruz do Vale, a vida não para, por causa da dor de uma mulher. As pessoas choraram, rezaram, foram embora. Eu fiquei com 2 filhos, no colo, uma casa que não era minha, e um futuro que parecia ter sido arrancado pela raiz. Eu não tinha dinheiro, não tinha terra, não tinha família minha por perto. Meus pais tinham morrido cedo e os poucos parentes viviam longe demais para ouvir meu pedido de ajuda. Voltar para a casa de Dona Célia não foi uma escolha, foi o único caminho que sobrou. Engoli o orgulho, segurei o luto com as 2 mãos e atravessei aquela porta, sabendo que não seria bem-vinda. Nos primeiros dias, vivi como sombra, dormia pouco, comia menos ainda. Meus filhos sentiam minha tristeza e tentavam ser fortes, do jeito deles. O mais velho ficou quieto demais. O menor chorava à noite, procurando o pai, no escuro. E eu, sentada na beira da cama, perguntava a Deus, em silêncio, como uma mulher tão jovem podia carregar um peso tão grande, sozinha. Dona Célia nunca disse, sinto muito. Nunca me perguntou se eu precisava de algo. Para ela, a morte do filho tinha deixado um vazio que precisava ser preenchido com controle, não com amor. Cada gesto meu era observado. Cada prato de comida parecia um favor, cobrado em silêncio. Eu sentia que minha presença ali era temporária, tolerada, apenas enquanto fosse conveniente. Mesmo assim, fiquei. Fiquei porque não tinha para onde ir. Fiquei porque meus filhos precisavam de um teto, mesmo que fosse frio. Fiquei porque a dor ainda era grande demais para me permitir lutar. Eu acreditava que, se fosse paciente, se trabalhasse duro, se não reclamasse, talvez aquela casa voltasse a me aceitar. Mas a morte de Rafael não levou só o homem que eu amava. Ela levou também qualquer ilusão que eu tinha sobre pertencimento. E quando Dona Célia finalmente decidiu que eu não servia mais, nem como sombra naquela casa, eu já estava quebrada o suficiente para entender. A expulsão não começou naquele dia. Ela começou no momento em que enterrei meu marido e percebi que, junto com ele, eu tinha enterrado meu lugar no mundo. Depois da morte de Rafael, eu já não era mais vista como nora. Dentro daquela casa, eu me tornei um peso, um resto, algo que Dona Célia tolerava apenas, porque carregava o sangue do filho dela nos braços. A expulsão, que viria depois, começou ali, nos pequenos gestos diários, nas palavras ditas de lado, nos silêncios, que doíam mais do que grito. Não havia mais cama para mim. Eu dormia no chão frio da sala, sobre um pano velho, enquanto meus filhos dividiam um colchão gasto no quarto ao lado. À noite, eu ouvia os passos dela, andando pela casa como se estivesse, sempre vigiando, esperando que eu cometesse algum erro para ter motivo de me culpar. Acordava antes do sol nascer, não por vontade,
mas porque a casa exigia isso de mim. Trabalhava o dia inteiro, lavava roupa, varria o terreiro, cozinhava, cuidava dos animais, não como parte da família, mas como alguém que devia pagar pelo espaço que ocupava. Se eu parasse 1 minuto, vinha a cobrança. Se sentasse, vinha o olhar de desprezo. Meu corpo vivia cansado, mas o cansaço maior era o de ser invisível. Eu comia o que sobrava, muitas vezes só depois que todos já tinham terminado. Restos frios, pedaços separados, como se até a comida precisasse lembrar meu lugar naquela casa. Não me perguntavam se eu estava bem, não se importavam se eu estava doente. A dor ali era um problema meu. O que mais me feriu não foi o chão duro, nem o trabalho pesado. Foi o que fizeram com meus filhos. Dona Célia fazia questão de lembrar-los sempre que podia que só estavam ali, porque carregavam o sangue da família dela. Vocês estão aqui por causa do pai de vocês, ela dizia. Sem isso, não teriam nada. Eu via os olhos deles baixarem, o medo crescer, a infância se encolher. Dentro do peito, eu engolia tudo, em silêncio. Engolia por eles. Engolia porque ainda acreditava que resistir era melhor do que cair. Às vezes, à noite, eu chorava, sem som, com o rosto virado para o chão, para que meus filhos não me ouvissem. Eu não queria que eles crescessem achando que a humilhação era normal. Mas cada dia, naquela casa, arrancava um pedaço da mulher que eu tinha sido. Eu já não me reconhecia. No espelho, era como se a morte de Rafael tivesse aberto o caminho para que Dona Célia decidisse me apagar. Aos poucos, sem pressa, sem testemunhas. E foi ali, naquela vida de humilhação silenciosa, que eu comecei a entender que ficar também podia ser uma forma de morrer, se havia algo que ainda me mantinha de pé. Naquela casa eram meus filhos. Depois de tudo o que vivi desde a morte de Rafael, a dor, a humilhação, o silêncio forçado, eles se tornaram meu único motivo para respirar fundo e continuar. Mas também eram minha maior ferida, porque cada sofrimento deles atravessava meu peito, como se fosse meu. Caio, com apenas 7 anos, aprendeu cedo demais a entender o mundo. Ele quase não falava, observava. Seus olhos estavam sempre atentos aos meus movimentos, às palavras de Dona Célia, ao clima pesado da casa. Quando ela levantava a voz, ele se colocava mais perto de mim, como se pudesse me proteger, apenas com a presença. Às vezes, segurava minha mão, com força, sem dizer nada. Aquele silêncio dele gritava mais do que qualquer choro. Eu via meu filho crescer para dentro, encolhendo a infância para caber naquele ambiente hostil. Ele deixava de pedir coisas, deixava de reclamar. Quando estava com fome, esperava. Quando estava cansado, aguentava. Caio parecia ter entendido que, naquela casa, qualquer necessidade poderia ser usada contra nós. Bento, o menor, tinha apenas 2 anos e um corpo frágil demais para tanta dureza. Vivia com febre, o rosto quente, encostado no meu pescoço, o choro fraco, pedindo colo. À noite, seu corpo tremia e eu passava
horas acordada, molhando um pano na água fria, para tentar baixar a febre, rezando para que amanhecesse, sem piorar. Não havia médico por perto, não havia dinheiro, não havia paciência de Dona Célia para a doença, que não fosse a dela. Bento se agarrava a mim, como se soubesse que eu era a única coisa segura que ele tinha. Não me soltava, nem para dormir. Às vezes, eu mal conseguia trabalhar direito, porque ele chorava quando eu me afastava. E isso só aumentava o desprezo da casa sobre mim. Diziam que eu o mimava demais, que criança tinha que aguentar. Mas, como uma mãe aceita ver um filho sofrer calada, minha maior dor não era dormir no chão, nem comer resto. Era ver Caio perdendo o brilho nos olhos e Bento queimando em febre, sem que eu pudesse fazer mais do que abraçá-los. Eu me sentia falha, pequena e incapaz de proteger-los do mundo que os rejeitava desde cedo. Às vezes, eu pensava que se estivesse sozinha, talvez suportasse tudo. Mas com eles ali, eu comecei a entender que minha resistência tinha limite. Não por mim, por eles. Porque nenhuma mãe aguenta ver seus filhos pagando um preço que nunca escolheram. Aquela tarde chegou sem aviso, coberta por um frio úmido que entrava pelos ossos. O céu de Santa Cruz do Vale estava fechado, pesado, e a chuva caía fina e insistente, como se o mundo inteiro tivesse decidido nos empurrar para fora. Eu estava tentando acalmar Bento, que ardia em febre, no meu colo, quando ouvi o primeiro barulho seco vindo do quarto. Era o som das minhas coisas sendo jogadas no chão. Antes que eu pudesse reagir, Dona Célia apareceu na porta da sala, com o rosto duro, os olhos frios como pedra. Sem levantar a voz, ela começou a empurrar minhas roupas, meus poucos objetos, tudo o que ainda me ligava àquela casa, para o meio do chão. Cada peça que caía parecia arrancar mais um pedaço da minha dignidade. Chega, ela disse. Já aguentei você. Tempo demais. Caio se encolheu atrás de mim. Bento chorou, assustado com o tom daquela voz que nunca trouxe cuidado. Eu tentei falar, tentei explicar, mas ela não me deu espaço. Apontou para a porta do mesmo jeito que fez no dia em que decidiu me apagar de vez. E então vieram as palavras que nunca vou esquecer. Leva essas crianças e some. Esses meninos são o erro do meu filho. Senti o chão sumir. Não foi raiva que me tomou. Naquele momento, foi algo mais fundo. Algo que nasceu quando vi Caio baixar a cabeça, como se aquelas palavras fossem verdade, e Bento se agarrar ao meu pescoço, tremendo. Foi ali que entendi que ficar não era mais uma opção. Aquela casa já não era só um lugar de humilhação. Tinha se tornado um perigo. Não esperei a chuva parar. Não pedi ajuda. Juntei o que deu, coloquei Bento enrolado num pano no meu colo e segurei Caio pela mão. Cada passo em direção à porta doía, mas também libertava. Eu estava com medo, sim, do escuro, da estrada, do frio. Mas o medo
de ficar era maior. Quando cruzei aquela porta, senti o vento gelado bater no rosto, misturado com a água da chuva. Dona Célia não nos acompanhou, não disse adeus, apenas fechou a porta atrás de nós, como se estivesse se livrando de algo sujo. Caminhei naquela noite, sem saber para onde ir. Só sabia de uma coisa: meus filhos não ouviriam mais, que era um erro nenhum. Podíamos não ter casa, nem destino, mas enquanto estivessem comigo, eles estariam protegidos. E foi naquela chuva, naquela estrada escura, que eu deixei de ser apenas uma mulher expulsa. Eu me tornei uma mãe disposta a enfrentar qualquer coisa para salvar os próprios filhos. A estrada de terra vermelha se abriu diante de nós, como um castigo. A chuva não dava trégua, transformando o chão em lama escorregadia, e cada passo parecia mais pesado do que o anterior. Eu caminhava sem rumo, com Bento colado ao meu peito, o corpo dele queimando de febre, e Caio segurando minha mão com força, tentando não chorar. Não havia luz, não havia casa, só o som da água batendo no chão e o vento cortando a pele. O frio entrava pelos pés, subia pelas pernas e se alojava no peito. A fome começava a apertar, um vazio dolorido que fazia a cabeça girar. Eu sentia o corpo falhar aos poucos, mas não podia parar. Parar significava cair. Cair significava deixar meus filhos sozinhos naquela escuridão. Bento gemia baixinho, respirando curto, e eu sentia o peso da culpa esmagar meus ombros. Eu o apertava contra mim, tentando dividir meu calor, sussurrando palavras que nem eu acreditava mais. Promessas de que tudo ia melhorar, de que logo encontraríamos abrigo. Caio andava em silêncio, molhado, da cabeça aos pés, tropeçando, às vezes, mas sem reclamar. O silêncio dele me machucava mais do que qualquer pedido de socorro. Meus braços começaram a tremer, as pernas falhavam, a estrada parecia não ter fim. Cada lembrança da casa que deixamos para trás se misturava com o medo do que vinha pela frente. Eu pensava em Rafael, em como ele jamais permitiria que seus filhos estivessem naquela situação. Pensava se tinha falhado, como mãe, como mulher, como tudo. Em certo ponto, a vista escureceu. O mundo girou. Meus joelhos cederam e eu caí à beira da estrada com a lama grudando na roupa, a chuva batendo no rosto. Sem piedade, Caio gritou meu nome pela primeira vez desde que saímos. Bento chorou mais forte, sentindo meu corpo perder força. Ali, caída no chão, eu senti o desespero me tomar por completo. Não havia plano, não havia futuro, só a certeza de que eu tinha levado meus filhos para o meio do nada, sem comida, sem abrigo, sem ninguém. Pela primeira vez desde a expulsão, pensei que talvez não fosse forte o bastante. Fechei os olhos por um instante, pedindo a Deus qualquer sinal, não um milagre grande, apenas uma chance de manter meus filhos vivos. A chuva
continuava caindo, indiferente. A minha dor, enquanto eu lutava para não deixar o cansaço vencer, e naquela estrada suja de lama e medo, eu entendi que tínhamos chegado ao limite. Eu não sei quanto tempo fiquei caída à beira daquela estrada. O frio já não doía, tinha virado dormência. A chuva continuava caindo e eu lutava para manter os olhos abertos, porque fechar parecia perigoso demais. Caio estava ajoelhado ao meu lado, chamando meu nome, baixinho, enquanto Bento chorava fraco, o corpo ainda quente demais contra o meu peito. Foi então que ouvi passos. Não eram apressados, não eram curiosos, eram firmes, como de alguém acostumado a caminhar por aquele chão. Abri os olhos com esforço e vi a silhueta de um homem parado a poucos metros de nós. Chapéu baixo, roupa simples, botas sujas de lama. Ele não perguntou quem eu era, não perguntou o que tinha acontecido. Apenas nos observou por alguns segundos em silêncio. Achei que ele fosse embora. Pessoas sempre iam embora, mas ele se aproximou devagar e disse apenas: "Você não pode ficar aqui." A voz não era dura nem suave demais. Era firme, como quem constata um fato. Tentei responder, mas as palavras não saíram. Meu corpo já não obedecia. Caio se levantou num impulso e ficou à minha frente, pequeno, molhado, tentando me proteger daquele estranho. O homem olhou para ele, depois para Bento, ardendo em febre, e suspirou fundo, sem dizer mais nada. Ele se abaixou, tirou Bento dos meus braços com cuidado e me ajudou a levantar. Eu queria protestar, perguntar para onde estávamos indo, mas não tinha forças nem para desconfiar. Só segui. Àquela altura, qualquer lugar longe daquela estrada parecia salvação. Caminhamos por um trecho curto até um carro simples estacionado mais adiante. Ele abriu a porta, colocou as crianças primeiro e depois me ajudou a entrar. Não houve pressa nem perguntas, apenas ação. O silêncio dentro do carro era pesado, mas diferente do silêncio da casa de Dona Célia. Não machucava. Depois de um tempo, ele falou: "Meu nome é Augusto." Foi tudo. A fazenda apareceu. Depois, escondida entre árvores, simples, iluminada por uma luz fraca que parecia resistir à chuva. Ele disse que aquele lugar se chamava Fazenda Boa Esperança. O nome me pareceu quase cruel naquele momento, porque eu já tinha esquecido o que era esperança. Mas quando ele abriu a porta da casa, senti algo mudar. O cheiro de terra molhada, misturado com café velho, o calor fraco vindo de dentro, o chão firme sob meus pés. Seu Augusto nos conduziu para dentro. Sem cerimônia, colocou uma coberta sobre Bento, trouxe água, acendeu o fogão. Ele não perguntou de onde eu vinha, não perguntou por que eu
estava ali. Não me olhou com desconfiança. Apenas fez o que precisava ser feito. E depois de tudo o que vivi, a perda, a humilhação, a estrada, foi naquele silêncio respeitoso que eu chorei pela primeira vez, sem medo. A casa de seu Augusto era simples, antiga, daquelas que parecem ter sido construídas mais pela necessidade do que pelo sonho. As paredes carregavam marcas do tempo, a madeira rangia a cada passo, mas tudo estava limpo, organizado, cuidado. Depois de tanto frio, tanta lama e tanta rejeição, aquele lugar me pareceu mais seguro do que qualquer palácio. Ele nos conduziu para dentro, sem fazer perguntas. Acendeu o fogão, a lenha, colocou uma panela com água para ferver e apontou para um banco perto da parede. Eu sentei, com as pernas ainda tremendo, tentando entender como, depois de tudo o que vivi, desde a morte de Rafael, o mundo podia, de repente, me oferecer silêncio e abrigo ao mesmo tempo. Bento foi a primeira preocupação dele. Seu Augusto tocou a testa do menino, franziu a testa e saiu, sem dizer nada. Voltou com um pano limpo, molhou em água morna e começou a baixar a febre, com cuidado, como alguém que já tinha feito aquilo antes. Eu observava, em silêncio, com medo de quebrar aquele momento. Se falasse qualquer coisa, Caio ficou perto de mim, mas seus ombros, pela primeira vez em muito tempo, estavam menos tensos. Logo depois, ele colocou comida na mesa, coisa simples: arroz, feijão, um pedaço de pão. Mas para nós, parecia um banquete. Meus filhos comeram devagar, como se tivessem medo de que aquilo desaparecesse. Eu mesma precisei conter as lágrimas ao sentir o estômago se aquecer. Não lembrava a última vez que tínhamos comido, sem culpa, sem pressa, sem medo. Seu Augusto não se sentou conosco. Ficou de pé, encostado na parede, observando, como quem garante que tudo está no lugar. Em nenhum momento fez perguntas sobre de onde vínhamos ou para onde iríamos. Não pediu nada em troca, não cobrou explicações. Apenas disse, com a voz firme e baixa: aqui ninguém passa fome. Aquelas palavras atravessaram meu peito com uma força que eu não esperava. Depois de meses sendo tratada como peso, como sobra, como erro, ouvir aquilo me fez sentir humana de novo. Não convidada, não tolerada, apenas humana. Ele mostrou onde poderíamos dormir. Um quarto simples, com 2 camas, antigas e cobertas grossas. Ajudou Caio a se deitar, ajeitou Bento com cuidado e apagou a luz, sem fazer barulho. Quando fiquei sozinha, sentei na beira da cama e deixei o choro sair, não de desespero como antes, mas de alívio. Naquela casa velha, naquela fazenda, perdida, no meio do nada, eu não sabia o que o futuro nos reservava. Mas, pela primeira vez, desde que fui expulsa, eu senti que meus filhos estavam seguros. E isso
Já era. Tudo. Foi só depois de alguns dias na fazenda Boa Esperança que comecei a perceber que o silêncio de seu Augusto não era frieza, era memória. Ele falava pouco, se movia devagar pela casa, como quem já perdeu demais, e aprendeu a não esperar nada. Eu via isso nos olhos dele, quando acordava cedo para trabalhar, quando colocava comida na mesa, sem dizer palavra, quando evitava entrar no quarto, onde meus filhos dormiam. Numa noite, enquanto Bento finalmente dormia sem febre, e Caio já respirava tranquilo, seu Augusto se sentou perto do fogão e, sem me olhar diretamente, começou a falar. Não foi um desabafo, foi quase um relato seco, como quem conta algo que já doeu tanto, que perdeu a forma. Ele me contou sobre Lídia, a esposa. Disse que ela morreu ao dar à luz. O bebê também não sobreviveu. Uma gravidez difícil, um parto longo e depois o vazio. A casa cheia virou casa muda. A fazenda continuou ali, exigindo trabalho todos os dias, mas sem ninguém, para quem voltar à noite. Desde então, ele vivia sozinho, trabalhando apenas, para manter tudo em pé, não por esperança, por hábito. Enquanto ele falava, entendi por que tinha nos encontrado naquela estrada. Não foi acaso, foi reconhecimento. Quando me viu caída na lama, com um filho queimando em febre, e o outro tentando ser forte cedo demais, ele não viu uma estranha. Viu um passado que nunca tinha fechado. Ele parou de falar de repente, como se tivesse dito demais. O silêncio voltou, pesado, mas diferente. Eu não sabia o que dizer. Apenas agradeci. Não com palavras grandes. Apenas disse, obrigada, e deixei ali tudo o que meu coração não conseguia explicar. Foi nessa mesma noite que fiz o pedido. Disse que não queria ser peso, que ficaria só, até me reerguer, que podia trabalhar, ajudar na casa, na roça, em qualquer coisa. Não pedi abrigo eterno, pedi tempo. Seu Augusto ficou quieto, por alguns segundos. Depois respondeu, com simplicidade, fique enquanto precisar. Não houve acordo escrito, não houve condição, apenas um entendimento silencioso. Eu cuidaria da casa, ele nos daria abrigo, cada um respeitaria o espaço do outro, nada além disso. Naquele momento, eu não pensei em futuro, em laço, em família. Pensei apenas que, depois de tudo o que perdi, Rafael, minha casa, minha dignidade, eu tinha encontrado um lugar onde não precisava me defender o tempo todo. E para alguém que vinha de tanta humilhação, isso já era um recomeço. Depois de tudo o que vivi, a morte de Rafael, a humilhação na casa de Dona Célia, a estrada fria e o colapso à beira do nada, pedir ajuda ainda me parecia perigoso. Mesmo assim, naquela noite, reuni a coragem que me restava e disse a seu Augusto que não queria ser um peso, que ficaria apenas até me reerguer. As palavras saíram baixas, quase pedindo desculpa por existir. Expliquei que podia trabalhar, que sabia cuidar da casa, da comida, da horta, do que fosse preciso. Não pedi promessas, não pedi garantias. Pedi tempo, pedi chão firme para meus filhos dormirem sem medo. Pedi o direito de respirar, sem sentir vergonha. Seu Augusto ouviu tudo, em silêncio. Não me interrompeu, não fez perguntas. Quando terminei, ele apenas assentiu, com a cabeça, e respondeu, do jeito mais simples possível, fique. Não houve condição, não houve prazo, não houve cobrança escondida. Aquela resposta curta carregava algo que eu não sentia. Havia muito tempo. Respeito não era caridade, era permissão para existir.
sem explicação. A partir daquele dia, passamos a dividir a mesma casa, como quem divide espaço, não vidas, cada um no seu canto. Eu acordava cedo, preparava o café, organizava o pouco que tínhamos, cuidava da roupa, da comida, dos meus filhos. Seu Augusto saía para o trabalho antes do sol esquentar e voltava ao entardecer, sempre com o mesmo passo calmo, a mesma postura discreta. Falávamos pouco. Um bom dia. Já comi. As crianças estão bem. Não havia curiosidade excessiva, nem perguntas sobre o passado. Ele respeitava meu silêncio e eu respeitava o dele. Depois de meses, vivendo sob vigilância e desprezo, aquela distância segura era um alívio. Caio começou a dormir melhor. Já não acordava assustado no meio da noite. Bento, aos poucos, ganhou cor no rosto. A febre foi indo embora e com ela parte do medo que eu carregava no peito. Ver meus filhos seguros naquele ambiente simples me dava forças para continuar, sem pressa, sem desespero. Às vezes, à noite, eu observava seu Augusto, sentado perto do fogão, olhando para o nada. Via ali um homem marcado pela perda, assim como eu. Não havia conversa sobre isso, apenas a compreensão silenciosa de que ambos sabíamos o que era perder tudo. Aquele acordo, sem palavras, não nos prometia futuro. Não falava de família nem de afeto, mas me oferecia algo essencial, dignidade. E para alguém que tinha sido expulsa, reduzida, apagada, viver sob um teto, onde ninguém me exigia submissão, já era, por si só, um começo. Com o passar dos dias, na fazenda Boa Esperança, algo começou a mudar. Devagar, quase sem que eu percebesse. Bento foi o primeiro sinal de que a vida ainda insistia em nós. A febre cedeu, aos poucos. O choro fraco deu lugar a um sono mais tranquilo. O corpinho dele já não queimava contra o meu. Pela primeira vez, desde a estrada, acordei, sem aquele medo sufocante de perdê-lo antes do amanhecer. Quando vi Bento correr pelo quintal, tropeçando nas próprias pernas, rindo de algo que só ele entendia, senti o peito se abrir. Era um riso pequeno, simples, mas dentro daquela casa antiga soava como música. Caio também começou a mudar. Voltou a falar mais, a fazer perguntas, a observar o mundo com curiosidade, não apenas com cuidado. A infância, que tinha sido obrigada a se esconder, começava a reaparecer. Eu precisava fazer algo com aquele silêncio bom que nos cercava. Comecei pela casa. Varri o chão, lavei as paredes, organizei o que estava esquecido nos cantos. Não porque alguém tivesse pedido, mas porque eu precisava sentir que aquele espaço também era nosso. Cozinhei com o que havia. Aprendi os horários de seu Augusto. Respeitei seus hábitos. O cheiro de comida quente começou a se espalhar pela casa, ocupando lugares que antes só conheciam solidão. Depois fui para fora. A terra ao redor da casa parecia dura, cansada como eu tinha estado. Ainda assim, comecei a mexer nela. Plantei o que sabia. Algumas verduras simples, feijão, cheiro verde. Cada semente
enterrada. Era um gesto de fé silenciosa. Não no futuro distante, mas no dia seguinte, no amanhã imediato. A casa, que antes era apenas abrigo, começou a ganhar vida. O som dos passos das crianças, o barulho da panela no fogão, o vento entrando pela janela aberta. Pequenas coisas, mas depois de tudo o que vivi, a morte de Rafael, a humilhação, a expulsão, a estrada, essas pequenas coisas eram enormes. Seu Augusto observava tudo à distância. Não elogiava, não comentava, mas eu via no jeito como ele se sentava à mesa no tempo maior que ficava dentro de casa. À noite que algo também estava mudando nele. A fazenda já não era apenas um lugar de trabalho, estava virando morada. De novo, eu ainda não chamava aquilo de lar. Tinha medo da palavra, medo de perder outra vez. Mas, aos poucos, percebi que o lar não nasce de uma promessa. Ele se constrói no cuidado diário, no respeito silencioso, no som de crianças brincando, onde antes só havia vazio, e naquele chão simples, com mãos cansadas e o coração ainda marcado, eu comecei, enfim, a reconstruir. Foi sem anúncio, sem conversa, que Caio começou a acompanhar seu Augusto para fora de casa. No primeiro dia, ficou só observando, parado, perto da cerca, curioso demais, para voltar. Seu Augusto não o chamou, não fez convite, apenas continuou o trabalho como se a presença daquele menino fosse natural. E Caio, do jeito atento que tinha aprendido a ser, ficou. Com o tempo, passou a caminhar ao lado dele, pelos campos, ainda em silêncio. Seu Augusto mostrava com gestos, indicava à terra o jeito certo de segurar a enxada, o momento de parar e descansar. Não havia bronca, nem cobrança. Se Caio errava, ele corrigia, sem levantar a voz. Às vezes, nem corrigia. Deixava o aprendizado acontecer, sozinho. Eu observava, de longe, com o coração apertado, sem saber se devia permitir aquilo ou proteger. Meu filho, demais. Uma perda. Mas Caio crescia diante dos meus olhos. Aquele menino que tinha aprendido, cedo demais, a se encolher, começou a se esticar. Os ombros ficaram mais firmes. O olhar ganhou confiança. Ele voltava, sujo de terra, cansado, mas com algo novo no rosto. Orgulho. Pela primeira vez, desde a morte de Rafael, meu filho tinha alguém que lhe ensinava, sem humilhar. Seu Augusto nunca tentou ocupar um lugar que não era dele. Nunca pediu para ser chamado de pai. Nunca falou do passado. Apenas estava ali todos os dias, firme como a terra que trabalhava. E Caio, aos poucos, passou a esperar por ele. De manhã, a correr, quando o via voltar. No fim do dia, pequenos gestos, quase invisíveis, mas carregados de significado. Houve um dia em que Caio caiu e ralou o joelho. Antes mesmo de eu chegar, seu Augusto o levantou, limpou o machucado com cuidado e disse apenas: levanta. Não houve drama, não houve dureza, só presença.
E naquele instante, entendi que algo estava se formando, sem precisar ser nomeado. À noite, Caio falava pouco sobre o que aprendia, mas dormia tranquilo. Já não tinha pesadelos, já não acordava assustado com gritos que não existiam, mas seu corpo descansava como o de uma criança que se sente segura. Eu via tudo em silêncio, com medo de dar nome àquilo, medo de chamar, de laço, de família, de pai. Mas dentro de mim eu sabia, depois de tanta perda, aquele vínculo nascia não da necessidade, mas do respeito. E às vezes é assim que o amor mais forte se forma, sem promessas, sem palavras, apenas ficando. A tranquilidade que começava a se firmar na fazenda Boa Esperança foi quebrada num fim de tarde, silencioso demais. Eu estava no quintal, lavando roupas, enquanto Caio ajudava seu Augusto a guardar as ferramentas. Bento brincava, perto da porta, ainda cambaleando, nas pernas curtas. Foi então que vi a poeira subir na estrada. Meu corpo reconheceu o perigo antes da mente. O coração acelerou. As mãos ficaram frias. Quando a caminhonete parou em frente à casa, eu já sabia quem era. Paulo, o irmão mais novo de Rafael, desceu primeiro. Logo atrás, com o mesmo olhar duro de sempre, veio Dona Célia. Eles não apareceram por acaso. Ninguém que traz aquele tipo de silêncio aparece por engano. Dona Célia entrou no terreiro, como se ainda fosse dona de tudo. Olhou em volta, com desprezo, avaliando a casa, as crianças, a mim. Paulo ficou alguns passos atrás, mas os olhos dele percorriam Caio e Bento, como quem escolhe o que vai levar. Eu me coloquei imediatamente à frente dos meus filhos. O gesto saiu automático, aprendido na dor. Viemos buscar o que é nosso, Dona Célia disse, sem rodeios. Paulo então falou em direito de família. Disse que as crianças pertenciam ao sangue deles, que eu não tinha condições de criá-las sozinha, que aquele lugar não era apropriado. Cada palavra era uma tentativa de me diminuir, de me arrancar. De novo, o chão sob os pés. Eu ouvia, mas por dentro, algo já não se quebrava, como antes. Doía, sim, mas não me paralisava. Caio segurou minha roupa, tenso. Bento se assustou com as vozes e começou a chorar. Aquilo foi como um golpe. Eles estavam ali para nos levar, para desfazer tudo o que tínhamos reconstruído com tanto cuidado. Eu respondi que meus filhos estavam comigo, que estavam seguros, que não iriam a lugar nenhum. Dona Célia riu, um riso seco, dizendo que segurança não enchia a barriga, nem garantia futuro. Paulo ameaçou procurar a justiça, envolver autoridades, fazer valer o sobrenome. Falavam como se eu fosse invisível, como se minha voz não tivesse peso algum. Foi então que senti algo diferente dentro de mim. Medo, sim, mas também firmeza. Eu não era mais a mulher caída na estrada. Não era mais a nora humilhada, dormindo no chão. Eu tinha construído um lar, ainda que simples,
e ninguém arrancaria meus filhos de mim sem luta. Enquanto eles falavam, percebi seu Augusto se aproximar, devagar, parando ao meu lado. Ele não disse nada, mas sua presença foi como uma parede se erguendo. Dona Célia percebeu. Paulo também. A ameaça tinha voltado. E desta vez eu sabia. Nada seria fácil. Mas eu não estava mais sozinha. O silêncio que se instalou depois da chegada deles não era de paz. Era um silêncio pesado, carregado de ameaça. Paulo foi o primeiro a quebrá-lo. Ele deu alguns passos à frente, aproximando o rosto do meu, invadindo o espaço que eu tentava proteger com o próprio corpo. Você sempre foi fraca, ele disse, com um meio sorriso torto. Primeiro foge da família, depois aparece, morando às custas de um velho qualquer. As palavras vieram afiadas, calculadas, para ferir. Eu senti o sangue subir ao rosto, mas me mantive firme. Antes que eu pudesse responder, Dona Célia entrou na conversa, a voz alta, teatral, como se precisasse de plateia para existir. Essa mulher abandonou o lar. Ela acusou. Sumiu com as crianças. Vive escondida, sustentada por homem estranho. Isso é fuga. Isso é vergonha. Cada frase era um golpe. Não apenas contra mim, mas contra tudo o que eu havia reconstruído. Ali, Caio se enrijeceu ao meu lado. Eu senti sua mão tremer dentro da minha. Bento chorava, sem entender, assustado com o tom das vozes. Meu instinto foi puxar os dois para mais perto, como se meu corpo pudesse ser um escudo. Paulo elevou a voz. Disse que eu não tinha moral, que ninguém acreditaria em mim, que bastava uma ligação para acabar com aquela farsa de lar improvisado. O tom dele mudou. Não era mais ameaça distante. Era pressão direta, quase um empurrão invisível. Eu percebi seus punhos cerrados, o maxilar tenso. O perigo deixou de ser apenas palavra. Meu coração batia forte, mas eu não recuei. Algo dentro de mim se recusava a ceder. Outra vez, eu respondi com a voz firme, apesar do medo que não tinha fugido, tinha sobrevivido. Que meus filhos estavam comigo, por escolha, por cuidado, por amor. Dona Célia riu de novo, debochada, dizendo que amor não enchia prato, nem garantia herança. O ar parecia prestes a explodir. Paulo deu um passo a mais e por um instante achei que ele fosse me tocar. Caio se colocou parcialmente à minha frente, pequeno demais para aquilo, mas decidido. Meu peito apertou. Era demais para uma criança. Foi então que senti a presença de seu Augusto se impor. Ele não gritou, não ameaçou, apenas avançou um passo e disse, em voz baixa, firme, como a terra seca: aqui, ninguém. Levanta a mão. As palavras cortaram o ambiente como lâmina. Paulo hesitou. Dona Célia se calou. Por um segundo, eu percebi, naquele instante, que o confronto tinha passado de palavras
e que a linha entre o controle e a violência estava perigosamente fina. Depois que Caio falou, e Bento se agarrou a mim, como se a vida dependesse disso, o ambiente mudou de forma irreversível. Já não havia espaço para imposição. O que restava era apenas a tentativa desesperada de salvar o orgulho. Paulo respirava pesado, andando de um lado para o outro, como um animal encurralado. Dona Célia permanecia rígida, mas os olhos denunciavam a perda do controle. Foi então que seu Augusto falou novamente, não em tom de ameaça vazia, mas com a calma de quem conhece o peso das palavras. No interior, ele disse que, se insistissem em levar as crianças à força ou espalhar mentiras, ele mesmo iria ao vilarejo contar tudo. Falaria da expulsão, numa noite de chuva, da estrada percorrida, com 2 crianças doentes, da fome, do abandono. Falaria para cada vizinho que ainda acreditava na imagem de família honrada que Dona Célia sustentava. O silêncio que se seguiu foi pesado. No interior, a verdade corre rápido quando encontra boca disposta a falar. Dona Célia sabia disso. Sua reputação sempre foi sua maior arma e também sua maior fragilidade. Pela primeira vez, percebi que ela tinha medo, não de mim, mas do que os outros poderiam saber. Paulo tentou retrucar, mas a própria voz falhou. Ele não queria confronto com o vilarejo inteiro. Não queria ser visto como o homem que tentou arrancar crianças da própria mãe. Seus ombros cederam. Ele deu 2 passos para trás. Dona Célia o acompanhou, altiva no gesto, mas derrotada no olhar. Isso não acabou, ela disse, mas não havia força naquela frase. Era apenas um eco do que ela costumava ser. Eles se viraram e foram embora, sem olhar para trás. O som dos passos, se afastando pelo terreiro, me trouxe uma sensação estranha, não de vitória, mas de encerramento, como se um ciclo tivesse sido fechado à força, deixando marcas, mas também espaço para algo novo. Eu permaneci ali, abraçando meus filhos, sentindo o corpo finalmente relaxar. Eu sabia que a vida não tinha ficado fácil, mas também sabia que naquele dia nós resistimos. E, às vezes, resistir já é o começo da liberdade. Logo depois que eles foram embora, o céu desabou de vez. A chuva caiu pesada, grossa, daquelas que fazem o chão tremer e o mundo parecer distante. Em poucos minutos, a estrada de terra virou lama e a fazenda Boa Esperança ficou isolada, cercada apenas pelo som da água batendo no telhado e pelo vento sacudindo as árvores. Era como se a própria natureza tivesse decidido fechar o caminho para qualquer ameaça. Eu abracei meus filhos com mais força naquela noite. Caio dormiu, encostado em mim, cansado demais para pensar no que tinha acontecido. Bento, ainda frágil, respirava quente contra o meu peito, mas pela primeira vez em muito tempo. Seu sono era profundo. Não havia medo. Nos movimentos dele, apenas descanso. Estávamos seguros. Seu Augusto acendeu o lampião e deixou sobre a mesa um prato simples, quente. Não disse nada. Não precisava. O silêncio que compartilhávamos já não era pesado como antes. Era um silêncio de proteção, de respeito mútuo. Do lado de fora, a chuva lavava o terreiro, apagava pegadas, desfazia rastros. Tudo aquilo que tinha nos perseguido
parecia ficar para trás, dissolvido na água barrenta, que corria ladeira abaixo, enquanto a noite avançava. Eu fiquei acordada, por um tempo, ouvindo os sons da casa e da chuva. Pensei em tudo que tínhamos atravessado, desde a expulsão, na estrada, no medo constante de perder meus filhos. Pensei também na força inesperada que encontrei neles, em mim e naquela porta que tinha sido fechada para nos proteger. A tempestade não levou embora as cicatrizes, mas trouxe algo novo: confiança. Não a confiança ingênua de quem acredita que nada mais dará errado, mas a confiança firme de quem sabe que não está mais sozinha. Pela primeira vez desde a morte de Rafael, eu senti que podia respirar, sem olhar por cima do ombro. Na manhã seguinte, o céu amanheceu limpo. A estrada ainda estava tomada pela lama impossível de ser atravessada, mas aquilo já não importava. O isolamento, que antes seria motivo de pânico, agora era abrigo. Estávamos ali, vivos, juntos. Depois da tempestade, restou a certeza silenciosa de que o pior tinha passado. E, com ela, a fé discreta de que dali em diante, mesmo devagar, nossa vida poderia, finalmente, seguir em frente. O tempo seguiu seu caminho, silencioso e persistente, como a água que insiste em brotar. Mesmo depois da seca, os dias na fazenda Boa Esperança deixaram de ser contados pelo medo e passaram a ser marcados pelo trabalho e pela rotina simples. Sem que eu percebesse de imediato, a vida começou a se reorganizar ao nosso redor. A horta, que no início era apenas um pedaço de terra, remexida com cuidado, ganhou cor. Alfaces viçosas, feijão trepando firme, cheiro verde espalhando aroma. No ar da manhã, eu cuidava das plantas, como quem cuida de si mesma, com paciência, errando, aprendendo. Cada broto que surgia parecia confirmar que a terra ainda respondia, quando tratada com respeito. A casa também mudou. Não ficou nova, mas ficou viva. As paredes guardavam vozes, risadas, passos pequenos, correndo pelo chão. Eu varria, cozinhava, consertava o que podia, não por obrigação, mas porque aquele espaço, agora, nos pertencia, de verdade. Era abrigo, não favor. Caio cresceu, diante dos meus olhos. Já não andava curvado, nem falava baixo, como antes. Tinha segurança no olhar, curiosidade nas mãos, orgulho no trabalho que fazia, ao lado de seu Augusto. Bento, antes tão frágil, ganhou cor nas bochechas, força nas pernas. Corria pelo quintal, caía, levantava, ria alto. O som da risada dele ainda me emocionava. Era a prova viva de que sobrevivemos. Eu também mudei. A mulher que chegou ali, carregando medo e cansaço, deu lugar a alguém que aprende a confiar de novo. Não foi de uma vez. Foi aos poucos, no ritmo da terra, no ritmo do sol, que nasce e se põe, sem pedir permissão. Nada do que passamos foi esquecido. As dores continuam, sendo parte de mim, mas já não definem quem somos. O que define agora é o que construímos, com as próprias mãos, naquele lugar, onde um dia só existia refúgio, nasceu um lar, e, junto com ele, renascemos, todos nós. Houve um dia em que me vi refletida, no espelho rachado da casa, e demorei alguns segundos para me reconhecer. Não porque meu rosto
tivesse mudado, mas porque o olhar era outro. Já não havia o peso constante da vergonha, nem o medo de ocupar espaço. A mulher que me encarava ali tinha passado pela dor, pela humilhação e pela perda. E, ainda assim, permanecia de pé. Eu me lembrava de como cheguei àquela fazenda, curvada, em silêncio, pedindo permissão, até para existir. Cada palavra dita, com cuidado excessivo, cada gesto medido, pelo receio de incomodar. Durante muito tempo, eu acreditei que sobreviver era o máximo que eu podia fazer. Hoje, eu sabia que isso não era verdade. Aprendi, pouco a pouco, que dignidade não é algo que nos concedem, é algo que se reconstrói por dentro. Não precisei levantar a voz para ser ouvida, nem endurecer o coração para ser respeitada. Bastou parar de me encolher. Bastou sustentar o olhar, dizer não quando necessário, dizer sim quando fazia sentido. Eu caminhava pela casa com firmeza, falava com segurança, tomava decisões sem pedir desculpa. Por isso, meus filhos viam essa mudança e ela se refletia neles. Caio me observava com orgulho silencioso. Bento crescia em um ambiente onde a mãe não era fraca nem invisível. E isso, eu sabia, moldaria o futuro deles. Mais do que qualquer palavra, nada apagou o passado. As cicatrizes permanecem, lembrando de onde vim, mas elas já não doem como antes. Hoje, elas me fortalecem. Não carrego mais o peso das ofensas de Dona Célia, nem a sombra das ameaças. O que disseram sobre mim já não define quem sou. Eu entendi, enfim, que tenho valor, não pelo que suporto, mas pelo que construo. Não pelo que me foi tirado, mas pelo que escolhi preservar. Naquele chão simples, cercada por silêncio e trabalho, eu renasci. Não como vítima, mas como mulher inteira. Quando olho para tudo o que atravessamos, entendo que a vida nunca seguiu o desenho que eu imaginei. Perdi um marido, perdi um lar, perdi a certeza de quem eu era. Mas, no meio das perdas, encontrei algo que não se compra, não se herda e não se impõe. Família. Durante muito tempo, me fizeram acreditar que laço de sangue era sentença, que família era obrigação, mesmo quando machucava. Hoje eu sei que isso não é verdade. Família é o lugar onde ninguém precisa se encolher para caber. É onde existe proteção, sem cobrança, respeito, sem medo e escolhas feitas todos os dias, mesmo quando são difíceis. Aprendi que ser família é permanecer, é ficar quando seria mais fácil ir embora, é oferecer abrigo sem perguntar. O passado é cuidar sem exigir promessa. Seu Augusto nunca nos chamou de família. No começo, ele apenas abriu a porta. E às vezes é assim que o amor começa, em silêncio, sem nome, sem alarde. Nós éramos pessoas quebradas quando nos encontramos. Eu carregando o peso da rejeição e da culpa que não era minha. Ele vivendo cercado por perdas que nunca cicatrizaram por completo. Meus filhos, pequenos demais para entender a dureza do mundo, mas sensíveis o bastante para reconhecer onde havia verdade.
Ainda assim, fomos capazes de nos sustentar uns aos outros. Hoje, sei que não foi sorte, foi escolha. Escolhemos ficar, respeitar, proteger. Escolhemos não repetir a violência que nos formou. Escolhemos construir algo novo a partir dos escombros. Se existe uma lição nessa história, é simples e profunda. Família não é definida pelo sangue que corre nas veias, mas pelo cuidado que circula entre as pessoas. Às vezes, são justamente aqueles que chegaram despedaçados que aprendem juntos a se salvar. E foi assim que nós nos tornamos família, não por destino, mas por decisão.